Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô vindo aqui pra fazer um vídeo que me pediram. Na verdade, me pediram já há algum tempo, né? E teve uma menina, eu não vou citar o nome dela porque eu não sei se a família dela sabe que ela é tentante e tal. Ela me pediu assim, com muita vontade, bastante. O vídeo é falando sobre assim, a época que eu era tentante, né? Algumas meninas me perguntam como que eu fiz pra superar um pouco da ansiedade, essas coisas assim. Então eu não tenho nada anotado aqui. Eu vou falando de acordo com o que eu for lembrando. Então eu posso dar uma misturada aí, tá bom? Então vamos lá. Eu fui tentante por 6 meses, né? Foi depois de 6 meses que eu consegui engravidar da Manuela. Eu não tinha nenhum problema, nada. Nenhum empecilho, né? Dizendo assim. Antes de eu começar a tentar, né? Eu tomava um anticoncepcional, 5 anos mais ou menos. E aí eu me casei, a gente se casou e tal, depois de um tempo a gente decidiu, né? Antes disso, eu comecei a correr atrás de um plano de saúde pra poder pagar, pra ter meu futuro bebê num hospital particular. E depois disso eu comecei a correr a pesquisar, ver o que eu teria que fazer antes de engravidar. Cuidar da minha saúde antes de engravidar. Eu fiz os exames pré-gestacionais, que eu acho que é assim que se fala. Eu comecei a tomar um ácido fólico, que é muito importante. Começar a tomar antes de engravidar. Eu comecei a tomar, acho que 1 ou 2 meses antes de começar a tentar parar com o anticoncepcional, né? E fui em uma ginecologista, fiz todos os exames, fiz uma bateria de exames, fiz ultra, fiz até da mama também foi pedido e deu tudo certo. A única coisa que deu de errado foi a glicose. Minha glicose deu alta. E na época a médica olhou pra minha cara e perguntou: você tem diabético na família e tal? Teve problemas já com zero? Aí eu falei que o pai do meu pai, ele tinha, o pai dele, a mãe dele, né? No caso a bisavó, né? Morreu disso também. Então tinha na família. E ela falou: você não pode tentar ter filho agora. Se você. E eu já tinha parado, eu tava tão afobado que eu já tinha parado no anticoncepcional, devia ter nem um mês. E já tava tentando, né? Achando que ia dar tudo certo no exame. E ela falou: se você engravidar e assim você vai ficar com diabetes, seu bebê vai nascer enorme de gordo, pode acontecer de você morrer no parto e o seu bebê morrer no parto. Eu sei que a mulher falou absurdos pra mim, falou um monte de coisas e eu fiquei em choque, né? Fiquei aquela coisa, poxa, mas eu queria tanto e tal, e eu mesmo tenho com medo, e se eu já estiver grávida e acontecer isso? Meu Deus do céu, eu sei que eu saí de lá chorando, decepcionada, né? Achando que ia dar tudo certo. E nessa mesma consulta ela me deu até um remédio. Eu não lembro. A médica perguntou o que estava acontecendo, eu contei, ela falou assim que não precisava da médica ter falado assim comigo, né? Exame pra averiguar melhor, né? Fazer um detalhamento melhor dessa glicose. E nesse tempo eu falei o que eu poderia estar fazendo pra que, se caso realmente fosse isso, pra começar a agir, pra abaixar esse nível aí da glicose e tal, né? E ela falou, ó, não toma esse remédio que ela passou, tá bom? Que esse remédio aí só vai piorar as coisas pra você. Ela falou assim, falou pra melhorar a alimentação, exercitar, perguntou se eu me exercitava e tal. E eu disse que não, eu não tinha esse hábito. Né? A alimentação, sim, eu sempre fui de comer muita fruta, verdura e tal. E tá. Fiz o exame e comecei a fazer caminhada, andar de bicicleta, comer algumas coisas que eu já comi, mas eu não tinha o costume de comer assim com frequência. E eu comecei a gostar, sabe? E assim, eu digo pra vocês, isso
a questão do negócio de fazer caminhada e andar de bicicleta, eu fazia dias alternados. Meu marido chegava do trabalho e a gente ia. Eu digo pra vocês, aliviou a minha ansiedade, sabe? E ansiedade é uma coisa que atrapalha demais, demais. Porque dizem, né, que atrapalha no sentido da gente conseguir engravidar e atrapalha a gente também, que a gente fica pra baixo por causa dessa ansiedade. Será que eu tô? Será que eu não tô? Será que eu tô? É uma coisa terrível. Acaba com a gente e faz com que o marido, no caso, também fique, né, pra baixo. Então isso de eu fazer caminhada e andar de bicicleta assim, sabe, melhorou essa questão com a ansiedade, porque eu parei de focar só nisso, sabe, eu ficava alegre, me sentia bem e melhorou, entendeu? Essa coisa que fala assim, quem tá tentando, assim, engravidar e tá com muita ansiedade, procura alguma coisa pra fazer, uma coisa que te faça bem, é verdade, concordo com isso. Eu já trabalhava na época, fazendo um adesivo de unha, então, mas não era o suficiente, entendeu? Não me extraía o suficiente. Então isso era o que, assim, me ajudava um pouco, né? E estar com os meus familiares, assim, sabe? Conversar sobre outras coisas. Não ficar pensando só nisso. Lógico, às vezes vinha aquela coisa na cabeça. Ai, por que eu não consigo? O que tá faltando? Tá demorando, blá blá blá. Mas me ajudou muito. Então, um conselho que eu dou: faz curso, até um próprio exercício, caminhar, não precisa você pagar academia nem nada. Bota uma roupinha, um tênisinho e vai caminhar. Começa com pouco. Eu comecei por pouco e depois já estava fazendo caminhadas de uma hora um pouquinho mais. E voltando ao assunto, eu voltei, né, na médica, fiz o exame, né, e tal, e deu tudo certo, entendeu? Ela falou: o que pode ter acontecido nesse dia que você fez o exame, deu alguma coisa errado, você pode ter ingerido alguma coisa muito doce no dia anterior e ficou. O seu sangue saiu no exame. E foi isso que aconteceu. Ela falou: pensou se você tivesse tomado aquele remédio, né? Então é sempre bom a gente pegar outras opiniões, sabe? A gente vai no médico, o médico fala uma coisa, você ficou desconfiada, vai em outro, entendeu? Não custa nada tentar, não vai perder nada em outros. Eu fui em vários médicos até eu conseguir engravidar. A ansiedade, né, me fazia, eu tinha medo de ter alguma coisa. E não tinha nada, meu exame estava tudo normal. Meu marido fez também espermograma. E deu tudo certo também, entendeu? O negócio era só esperar chegar e a vontade de Deus, né? E nesse meio tempo, o que eu fiz? De espera, né? Continuei com as minhas caminhadas, mesmo depois que a médica falou que eu não tava... Eu continuei porque eu gostei e aquilo me ajudava. Participava de alguns grupos relacionados a isso, tentantes, mas eu confesso que às vezes não era tão bom assim, entendeu? Às vezes, em vez de ajudar, meio que me atrapalhava um pouquinho, porque eu ficava mais ansiosa ainda, então eu tentei me afastar um pouco daquilo, né? Eu fazia aquela contagem da tabela toda. E um mês eu falei: eu vou parar com isso. Porque eu percebi que aquilo também estava me atrapalhando, ficar naquela loucura. Hoje é dia, hoje é ovulação, hoje é isso. Gente, é muito chato isso, muito chato, entendeu? E fazer, sabe, assim, namorar com o marido sob pressão, sei lá, tem que engravidar. É horrível. Então, eu parei com isso e decidi fazer uma tática que uma outra ginecologista falou comigo. Namora em dias alternados, entendeu? Quando der vontade, não adianta fazer sem ter a vontade. Me parece que a coisa não acontece. E meio que é assim mesmo, né? Então foi o que eu comecei a fazer. Eu namorava em dias alternados de acordo com a nossa vontade, entendeu? Mesmo que possivelmente estivesse e eu não tivesse afim nem ele, a gente não namorava. E fiquei nesse sistema assim. Foi nos 2 últimos meses antes de engravidar eu fiquei assim. Antes, assim eu comecei, eu ficava naquelas tabelinhas, né? Aqueles cálculos muito loucos que só aumentaram minha ansiedade. Bom, eu tomei também o tão conhecido chá de inhame, né? Eu não tomei esse de... um que é não sei o que amarelo. Eu não tomei esse outro, não. Eu tomei só o de inhame, que eu fazia em casa.
Eu fiz 1 mês, foi acho que 2 meses antes de eu engravidar. Que eu tava naquela loucura. Que tinha, né? E não engravidei, né? Graças ao chat. Eu conheço, assim, muita gente que posta e que conseguiu e tal. Mas eu acho que também isso fez aumentar minha ansiedade. E ainda depois que eu fui ler, pesquisar mais ainda sobre ele, eu vi que era perigoso. Porque ele... todo chá tem que ter um certo cuidado. Por mais que seja, mas é chá, é natural. Mas tem que ter cuidado, né? Tipo, eu vi uns relatos falando que não seria legal tomar se estivesse grávida. Eu ficar pensando, e se eu já estiver grávida, eu tô tomando esse chá? Eu tomei só 1 mês, só um ciclo e parei, né? E ele, no que eu lembro, ele tinha data pra tomar, entendeu? Se fazia com a casca do inhame. Todo dia de manhã. Eu não lembro qual era o período, mas era de um certo dia do ciclo até o outro, antes da ovulação. Fazia com a casca do inhame, eu fazia de um inhame. Todo dia de manhã em jejum. Lavava, fervia e bebia aquela água. Vocês devem estar pensando, eca, né? Mas até que não era ruim não, eu até gostava. E o inhame depois eu fazia e comia com a comida mesmo, né? Eu perguntei pra minha médica na época se ajudava, ela falou assim, olha, não tem nada comprovado que realmente funcione, não é comprovado, entendeu? Aí ela falou, você vai ter cuidado e tal, mas ela também falou, não tome. Ela não falou isso, tá? E eu resolvi parar, porque também eu não prolonguei. Falei, isso vai piorar. Tem minha ansiedade e ainda tem esse risco aí, sei lá. Outra questão também que falar, depois de namorar não pode levantar, tem que ficar, sei lá quanto tempo deitada. Então, isso sim eu fazia. Eu ficava deitada, não levantava. Tem outra também que fala, fica com as pernas levantadas. Quem nunca ouviu isso, aquele desenho da mulher com as pernas levantadas do fim na cama, depois de namorar. Então, isso eu nunca fiz, entendeu? Eu, sei lá, não acreditei muito. Eu fiz uma vez por brincadeira, mas não continuei com isso, não. Não gosto de temperatura. Eu acho que é basal, temperatura basal. Eu também nunca fiz, porque eu nunca entendi esse trem, então eu nunca fiz. Mas tem muitos lugares que explicam assim direito, com termômetro e tal, mas eu também era outra coisa que eu acho que só iria piorar minha ansiedade. Na época eu até conversei com meu marido, eu falei, faça ou não faça? Ele achou melhor não, porque ia piorar minha ansiedade. Então tudo que vocês achem que vai piorar a sua ansiedade, entendeu? Ficar olhando coisas de bebê. Questão também de médico, muitas meninas na época que eu tentava falar assim, o médico disse isso, que eu não vou poder. Nossa, quantos casos aí que eu já ouvi e vi que o médico falou que, olha, você nunca vai poder ser mãe, entendeu? Você não vai poder ter filho, isso, aquilo. E hoje tá aí com seu filho, entendeu? Então, vá em outro médico, busque outras respostas, entendeu? Se você não ficou satisfeito com aquilo que aquele médico falou, vá em outros. Eu mudei várias vezes, como disse no início do vídeo. Eu já perdi a conta, entendeu? De quantas vezes eu mudei de médico, porque falou alguma coisa. Teve uma vez que eu cheguei em uma médica, a médica olhou pra minha cara e falou assim, você tá tentando engravidar? Então você espere. E espere sentada. Primeira consulta, a mulher olhou pra minha cara e falou assim, espere sentada, como se fosse... Sabe, vai aparecer muita coisa para te desanimar nesse período, vai. Por isso que eu falo, buscar coisas para distrair a sua atenção daquilo, entendeu? E deixar acontecer. É a melhor coisa. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque eu tô do outro lado, eu sei como é que é. Mas é bem assim, depois que vocês estiverem grávidas, vocês vão ver como é só esperar. Deixar acontecer, lógico, buscar a ajuda de um médico sempre. Ir no médico, fazer os exames é muito importante. Tomar os medicamentos, tipo o ácido fólico é muito importante também. Fazer um tratamento para saber se tá tudo legal, entendeu? O seu forninho tá legal para receber o seu bebê. Isso é muito importante. Não só levantar as mãos pro céu e falar, ó Deus, mande meu filho. Não é assim. Você também tem que buscar a ajuda de um médico, entendeu? Tá demorando, geralmente os médicos falam que é 1 ano, né? Pra vir naturalmente, senão aí já pode ir no médico pra fazer outros exames mais específicos pra saber e blá blá blá, né? Saber o que tá acontecendo. Mas antes disso, não, eles falam que não há necessidade, né? É o tempo que eles falam. Uma pessoa normal, uma mulher
sem problema nenhum engravidar, é de 1 ano, né? Como eu disse, o meu foi 6 meses e eu já tava arrancando meus cabelos. É muito difícil, mas o negócio é desviar a atenção daquilo, entendeu? No momento em que eu falo com toda a verdade pra vocês, não estou mentindo, no momento que eu desviei, sabe, parei um pouco de focar só naquilo, foi o momento que aconteceu. Foi o momento que aconteceu. Eu nunca me esqueço que uns dias antes de eu descobrir a gravidez, né? Uns dias não, um tempo antes, eu tava num shopping com meu marido, com a minha família, a gente saiu. E eu tava tão feliz, sabe, assim, alegre, não tava nem pensando naquilo, conversando sobre outras coisas e tal. E eu achei uma chupeta no shopping. E meio que aquilo aqui na hora veio assim na minha cabeça, opa, será que é um sinal de Deus? E nesse dia, eu nunca me esqueço que eu estava no período fértil, entendeu? Só que eu tava na casa da minha mãe. Então, e eu tava cansada, não tava afim, então a gente não namorou. E quando a gente voltou pra casa, a gente voltou à vida normal e tal. E lembro que eu falei pro meu marido, já passou meu período fértil, não tô mais. Só que eu nem estava mais fazendo cálculo nada, mas eu já tinha uma noção, né? Depois de um tempo a gente começa a pegar uma noção com o tempo, dos sintomas. Quando a gente entra no período fértil, o peito fica mais dolorido. Outros sintomas, cada mulher tem o seu, né? E eu falei pra ele, eu não tô mais no período fértil. Aí ele, deixa isso pra lá. E foi justo, gente, quando eu não estava no meu período fértil, pelos meus cálculos e pelos sintomas, foi que eu engravidei. Eu tive ovulação tardia, entendeu? Então, quer dizer, se você focar só naquilo, eu estou no período fértil, não vai nessa, entendeu? Namora quando der vontade, em dias alternados. Se quiser namorar todo dia, namora. Tem gente que fala também, médicos que dizem que não é legal, porque diminui a quantidade, né, dos soldadinhos ali do marido e tal. Mas tudo isso tem que se perguntar pro médico, né? Mas a minha médica na época falou, quando der vontade. Se der vontade todo dia, faz todo dia. Se der vontade uma vez no mês, eu me casei no sexto mês, né? Sexto mês de tentativas. E no primeiro exame que eu fiz de sangue, deu negativo, entendeu? Que tava atrasado 3 dias, deu negativo. E eu nunca tinha atrasado tanto assim. Então, eu já comecei a ficar preocupada, estava acontecendo alguma coisa. E no 8º dia, nada da minha menstruação vinha. Então eu peguei e fiz um teste de farmácia. Aquele teste de farmácia daquele vídeo que vocês já conhecem, vocês me acompanham lá desde o início. E foi que deu a segunda linha bem fraquinha, né, no 8º dia. E no 10º dia eu fiz o beta. E veio a confirmação que eu estava grávida. Quer dizer, no primeiro beta, com 3 dias, deu negativo. Sendo que eu havia feito um teste de farmácia também com 1 dia de atraso. E deu negativo também. Mas como já estava 3 dias, eu fiz o beta, né? E deu negativo. E quer dizer, eu fui ter confirmação com 10 dias, confirmação no papel, sabe? E todo o resto da história vocês já conhecem, né? Quem me acompanha nessa época também eu lembro que eu me apeguei muito assim a Deus, sabe? Conversava muito. Eu botei nas mãos dele no final, assim, sabe? Nos 2 meses, esses 2 meses que eu parei com esse negócio de cálculo. Eu desisti, meio que desisti. Falei, não vou mais me inculcar com isso, vou deixar que seja feita a sua vontade, se for da sua vontade. Lógico, sempre tinha aquela vontadezinha ali, quando vinha a menstruação eu ficava triste, eu chorava, o mundo acabava. Ai, aquela coisa, aquela agonia. Quando atrasava 1 dia eu já ficava naquela euforia e depois vinha a menstruação. É terrível, eu sei como é que é. Toda mulher que já passou por isso sabe como é que é. Mas buscar esquecer, entendeu? Deixar que Deus faça a parte dele. Uma hora ele vai enviar, ele vai ouvir as suas preces e vai mandar o seu bebezinho. Principalmente pra você. Eu não vou falar seu nome, eu vou falar depois pra você sobre esse vídeo, mas eu não vou falar o seu nome aqui porque eu não sei como, se sua família sabe, eu não quero ficar expondo ninguém assim,
tá bom? Mas é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, contando um pouquinho da minha história, né? De ter esse beijinhos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.